Olá, você que me acompanha. Vamos dar início agora a um novo vídeo, uma nova videoaula. E nessa videoaula nós vamos trabalhar alguns elementos como jarra de louça, tá? Tem frutas também, laranja, pera e cerejas, tá? Além de trabalhar também um efeito de madeira, no caso de uma mesa de madeira rústica, tá ok? Vamos começar a trabalhar a jarra de louça. Nós vamos usar 4 cores para ela, tá? 5 contando com o branco, que dá o brilho, tá? Vamos usar o cinza chumbo, cinza claro, o azul soft e o palha. E o branco para dar a finalização, ok? Vou usar o pincel 454, número 10, aquele lixadinho, tá? Ó, trabalhado, cortado e lixado, tá certo? Vou iniciar a pintura pela parte escura, ó. Vou trazer a luz partindo da esquerda para a direita. E aí na parte da direita vai ter sombra. Tá? E aí eu vou começar com o cinza escuro, trabalhando logo a questão de sombra. Você vem com o pincel carregado, fazendo logo um preenchimento aqui. Ó. Você pode até demarcar logo. Por exemplo, eu quero mais ou menos esse nível aqui de sombra, tá? Então eu vou logo trabalhar essa questão aqui, preenchendo completamente e já contornando também, já deixando livre o risco das frutas que estão aparecendo aqui na imagem, que vão ficar à frente da jarra, tá? Então você já salva logo, você já deixa logo todo marcado, para depois você só vir trabalhar a questão das frutas à frente, ok? E aí, ó, você vem fazendo seu preenchimento completo. Ó. O cabo a gente vai fazer depois, a alça da jarra. Então você pode trabalhar primeiro essa parte aqui e deixar salvo a parte da alça. Preencha completamente, então. A parte que você marcou como sombra deve ser toda preenchida. Repito, usando cinza chumbo. Olha, tem que ficar assim bem escurinho mesmo. Procure preencher bastante o tecido para que não fique falhado na pintura. Ok? Dessa forma. Aqui também, ó, ele vai ter uma margem um pouco mais escura, tá bom? Então você já pode dar uma trabalhadinha nela aqui, ó. Tá? Muito bom trabalhar com tinta ainda úmida, para que ela faça as emendas. Feito isso aqui, ó, você vem trabalhando agora com um pouco de cinza claro, ó. O cinza claro, você já faz a mesclagem das cores. Integra uma cor na outra. Com o mesmo pincel ainda, ó. Não alterei pincel, tá? Termino de contornar aqui o risco que vem à frente. E aí você integra bastante aqui, ó. Retirando qualquer emenda que possa ficar, ó. Tá? E aí você vai conduzindo. Trabalhando sempre essa questão das emendas, ó. Retire toda e qualquer emenda que possa ficar marcando aqui no trabalho. Tá bom? Para isso, repito, muito bom que a tinta esteja ainda úmida, tá bom?
Se você trabalhar com ela úmida, com certeza você vai fazer esse efeito aqui, conseguir fazer o efeito. E aí eu continuo trabalhando com cinza claro agora aqui, ó. À medida que eu vou para o lado claro, eu vou alterando os tons, clareando mais. Então eu comecei com mais escuro e vou diminuindo o tom. Tá certo? Você vai trabalhando dessa forma. Vou conduzindo o cinza claro agora. Não muito, tá? Você não vai preencher todo o restante com cinza claro. Você traça uma margem mais ou menos até esse ponto aqui, ó, tá? Agora já começa a entrar, ó, com o mesmo pincel ainda e sujo ainda de cinza, ó, já venho entrando com um pouco de azul soft. E aí eu vou emendando as duas, tá? Você procura emendar os tons. As cores, elas devem se unir sem deixar emendas ou marcas. Para isso, você consegue esse efeito aqui, ó, pincelando bastante, uma cor sobre a outra. Você vai observar que você consegue atingir o efeito. Ok? Eu pincelo bastante até que ela se una, uma sobre a outra. Essa areazinha que eu estou preenchendo de azul, você pode preencher aqui, ó, bem pequena ela. É só fazer uma intermediação, tá? Entre um cinza e o palha que eu vou entrar agora. Agora eu entro nessa última parte aqui, ó, com a cor, com a tinta palha aqui, ó. A tinta palha você vai contornar aqui o lado da jarra, tá? E aí você continua livrando aqui os elementos que tem à frente e integra esse palha no azul que você vinha trabalhando. Misture um tom ao outro. O objetivo aqui não é ficar um azul muito forte, então você pode misturar bem, ó, trazer um tom para o outro e vice-versa. É só para dar uma levezinha de azul aqui, tá? Um leve tom azul. Aqui você continua até formar o biquinho da jarra aqui, ó. Tá? Preencha toda essa parte da esquerda e já vá trazendo também para essa borda da boca da taça, da jarra, certo? Eu preencho completo, ó. O importante nesse início é realmente você fazer a integração das cores aqui, ó, a emenda das cores, forme um degradê. Se por acaso você tiver continuar secando, ó, você volta com ela um pouquinho, ó. No caso aqui eu coloquei um pouquinho mais de azul e você consegue emendar as cores, certo? Deixando a emenda mais bem feita, com mais facilidade, tá certo? Então assim, essa parte do corpo aqui, basicamente, ó, você tem uma base feita, certo? Você aproveita e traz aqui, ó, dessa margem,
você traz um pouco de cinza claro, tá? Para você fazer logo aqui o detalhe, ó, desse efeitozinho aqui da boca. Você esfumaça aqui o cinza, tá? Aí você deixa que ele fique só marcando, ó, com leveza, marcando esse efeito aqui da boca da jarra. Conduza também ele um pouco mais para frente, ó. É bem suave. Se você observar, é um efeitozinho bem suave mesmo. Você conduz para criar essa bordinha e dá o detalhe do bico, certo? Ela é com suavidade, ela é só sujando, ok? Você vai ter esse trabalhado aí. Agora nós vamos concluir aqui essa parte da boca. Você vem com um pouquinho de cinza claro aqui, ó, e você trabalha a margem. Essa areazinha aqui é uma partezinha, uma bordazinha que ficou mais escura, ó. Então você trabalha com um pouquinho de cinza claro e reforça aqui, ó, com um pouquinho de cinza chumbo, ó, aqui em cima. Certo? Deixando essa parte aqui um pouco mais clara, tá? Você pode até colocar um pouquinho de azul soft, uma pontinha de pincel, ó, dando um efeitozinho de claridade aqui, ó. Tá certo? Dando esse acabamento. Reforça aqui um pouquinho também, ó, na margem da alça, com um pouquinho de cinza chumbo, ó. Certo? Agora você volta ao preenchimento aqui, ó, da borda, usando a tinta palha. E aí você finaliza aqui a parte da borda aqui, ó, da boca. Certo? Preencha bastante, ó. Certo? Você traz não até o final, porque essa parte aqui, ó, como ela tá do lado oposto ao lado da luz, ela tende a sombrear um pouquinho. Então você vem aqui com um pouquinho de cinza claro, ó, e você dá a finalização desse lado aqui, ó, você dá com um pouquinho de cinza. Um pouquinho de cinza nesse ladinho aqui, ó. Ok, ó. Tá bom? Ó o acabamento. Feito isso, aí você vem para a parte de dentro, tá? A parte de dentro da boca aqui, ó, você faz a parte de cima também com a cor palha, certo? Essa partezinha de cima aqui, ó. Não a parte aqui de dentro, ó, tá bom? Vou dar um toquezinho aqui perto da boca aqui, ó, da pontinha da boca, com um pouquinho de azul também, um pouquinho de azul soft. Só um toquinho, ó, pra dar uma clareadinha aqui, ó, tá? E aí você suaviza com o palha. Mistura o palha a ele, ó, só para dar um toquinho leve, levemente azulado, tá bom? E aí você continua trabalhando o palha. Observe que o pincel que eu estou usando é sempre é o mesmo o tempo todo, ó. Aí, ó, eu trabalho aqui fechando, e aí nessa parte da boca, que é a parte central,
Você vai fazer o seguinte, você entra com um pouquinho de cinza, claro. Integra aqui a parte de cima, ó. Mancha bastante aqui, ó. Una as cores, uma a outra. Pra gente causar profundidade. Pra deixar a profundidade formando aqui, ó. Tá? E aí nessa parte mais profunda mesmo, como é a parte de dentro, é que você vai usar um cinza chumbo. Cinza mais escuro, tá? Você dá uma contornada, ok? E aí você fortalece aqui um pouco o meio, ó, trabalhe a questão da boca, ó, dando o corte certeiro aqui, ó, ok? E aí você esfumaça também um pouco pro cinza claro que você já havia colocado, ok? E aí você vai conseguir essa questão da profundidade, tá bom? Você vai deixar bem esfumaçado aqui, ó, a parte mais aprofundada, ok? Certo? É um processo simples. E aí você tem o corpo dela feito, tá? Enquanto ele vai secando para a gente trabalhar a claridade, o branco, né? Vamos logo trabalhar a alça. A alça, você trabalha o lado escuro dela aqui interno, ó, do mesmo jeito, ó. Você vai trabalhar com um pouco de cinza chumbo. Ó, você define com cinza chumbo aqui a parte que você vai manter no escuro. Ok? Continuo com o mesmo pincel, o 454, número 10. Eu trabalho, certo? E também aproveito aqui, ó, o cinza chumbo. Eu faço a minha marcação aqui. E trago o lado escuro na parte externa aqui, ó. Mais ou menos até essa altura aqui da curva, aqui em cima, tá? Então esse canto aqui é todo preenchido de cinza chumbo. Esse lado aqui, ó. Você define toda a margem dela e já trabalha escurecendo o lado de sombra, utilizando cinza chumbo até a curvinha, tá? Vem aqui até a curva, né? Deu o acabamento do cabo, o cabo ou alça, né? É melhor a alça da jarra. Preenchendo bem, assim como fizemos na própria jarra, tá? O lado escuro dela. Ok? Aqui você vai usar um pouco do azul soft, azul soft, ó. E aí você vai integrar o cinza ao azul soft aqui, ó, dando o efeito de degradê aqui, certo? Formando o efeito. Com o azul você vai preencher o restante aqui da alça. Vai preencher com azul soft mesmo, tá? Por que que ele tem essa tonalidade azulada e tonalidade em tom de palha, né? Porque
para todo objeto ou qualquer que seja a figura que você vai trabalhar, você deve levar em conta que quando numa pintura realista, eles recebem muito influência das luzes, do ambiente, tá? De tudo que estiver próximo a ele. Então, tende a mudar muito a cor. Assim como se você for pintar uma pessoa ao entardecer, um pôr do sol, numa praia, ou qualquer elemento que seja, num pôr do sol, por exemplo, né? Você vai ver que é tudo com a tonalidade avermelhada, alaranjada, por causa do ambiente. As luzes do ambiente, as questões, né, das temperaturas à volta do objeto fazem com que isso mude, que traga novas cores também. Por isso aqui na jarra nós estamos trabalhando, ó, azul também, né, para causar efeitos. E aí você, ó, preenche todo de azul, tá? Até agora, ó, toda essa parte que a gente deixou em branco, nós vamos trabalhando azul. Um azul soft. Um azul bem suave, que é o azul soft. Um azul bem claro. Nosso objetivo aqui é trabalhar efeito. Tá? Continue utilizando o azul soft. Ó. Quando chegar aqui no finalzinho, aí você pode carregar o pincel com um pouquinho na ponta aqui, ó, de cinza, na pontinha, do cinza chumbo também, ó. Aí você integra aqui embaixo, ó. Já que ele entrou pro lado escuro, o azul tá no lado escurinho, ó, ele vai se misturar um pouco no cinza. E vai deixando bem misturado os dois aqui, o cinza e o azul. Reforça aqui o cinza. E aí já emende ele aqui com o azul, para deixar mais imperceptível essa curvinha aqui embaixo. Certo? E aí, ó, você já tem trabalhado todo o corpo, né, toda a parte aqui do corpo da jarra. Se você tiver algum problema em ter deixado aqui em emendas, ó, você pode refazer, tá? Você pode vir aqui com um pouco mais de cinza, cinza claro, e aí vem com um pouquinho de cinza chumbo e você vai retocando até que se forme o efeito que você quer, tá bom? Vou limpando aqui meu pincel agora, porque agora a gente vai aproveitar que aqui já está seco, ó, tá? E vamos trabalhar a iluminação. Fazer aqui o brilho, né? Observe que eu continuo com o mesmo pincel, tá? Eu não troquei o pincel, só lavei, tá bom? E aqui, ó, eu vou começar a trabalhar o brilho usando um branco puro no cantinho, na ponta do pincel, só na ponta, tá? Eu não exagero no branco. E aí você vem, ó, trabalhando o branco com o brilho central aqui, ó. Lembrando, tá, ó, que essa jarra ela é arredondada. Se o objeto é arredondado, ó, ele tem que dar o movimento à medida que você vira a sua luz, tá? Então, ó, aqui o movimento é esse, ó. Se fosse do outro lado seria assim, tá? No meio, se for a luz central, ela fica reta. Ela fica mais reta um pouco. Então, ó, vou usando aqui um pouquinho de branco, ó, para iluminar aqui com suavidade, ó. Aqui é bem pouquinho, ó. É só para dar uma leve suavidade, um efeito, ó. Tá? Mais luz eu coloco aqui nesse meio, que é o brilho, que é o reflexo, né? Eu coloco realmente assim um pouquinho mais de branco.
bom? Continua aqui, dando uma leveza de iluminação aqui, ó. É um pincel só sujinho de branco, bem levinho. Você veja a diferença entre o branco que eu estou utilizando agora e o branco da luz, ó. Bem diferente um do outro, tá? Você vai também fazer o seguinte: colocar uma breve iluminação aqui, ó. É bem pouco, o branco é bem pouquinho, tá? Você pode pegar na pontinha do pincel bem pouco branco e dar um toquinho aqui, ó. Tá certo? Aproveite, faça com um pouquinho de branco também. Iluminação aqui na parte do bico da jarra. Com leveza, tá, ó. Um pouquinho. Aqui em cima, ó, na borda do bico também, tá? Você vem com um pouquinho de branco aqui, só na bordinha. Tá? Ó. Trabalha aqui a questão da curvinha da boca. Aqui também, ó, você coloca um pouco mais concentradinho o branco, ó. Uns toquinhos de brilho, tá? Continuando, você dá um toquinho aqui também na parte de cima, ó. Tá? Nessa partinha de cima aqui, ó. Certo? Na parte aqui de dentro também, ó. Em cima aqui. Esfuminha um pouquinho para baixo. Tá bom? Aqui só na parte de cima. Aqui próximo ao final da parte interna. Um pouquinho de branco também. Observe ó, que não é muita coisa de branco. Certo? Use o pincel só sujo de branco, ó. O meu tá só sujo, ó. Não tem tinta. Aqui, ó. Essa alça ela vai ter uma luz aqui que nós vamos já trabalhar. Mas ela reflete aqui desse lado, ó. Tá? O reflexo da alça deve ser visto bem aqui, ó. Então você vai trabalhar um pouco do reflexo aqui, ó, seguindo o movimento da jarra. Ó, o movimento, ó, é esse, você segue do mesmo jeito. Ok? Com o pincel só sujinho de branco aqui, ó. Você vai dar um movimentozinho aqui, ó. Aqui, tá? E um mais levinho aqui do lado, formando como se fosse o desenho da alça. Refletido, tá? Na parte de dentro. E aqui você dá uma suavizada, como uma luz rebatidazinha. Leveza também, é só o pincel sujinho de branco, ó. É só para dar um efeito, tá? Você não precisa colocar muita intensidade de cor. Eu vou trocar aqui meu pincel agora, porque vou trabalhar uma partezinha mais fina, mais estreita, aqui ó, tá? Vou colocar uma luzinha aqui ó, usando o pincel 454 número 6 agora, tá? Vou colocar aqui o brilhozinho da alça. Ó, você coloca na parte azul que você colocou, que você definiu aqui ó, como um lado claro. Você não precisa ó, ser contínuo. Você pode deixar levemente ó, solto os brilhos. E aí você traz ó, até encostar aqui na curvinha. Ó. Certo? Quando chegar nessa parte da descida, aí você contorna até embaixo. Ó. Dando um brilhozinho aqui de acabamento. Ó.
até aqui embaixo, até encostar no próximo elemento que vier. Certo? Ó. Você trabalha dessa forma. Ok? Deu uma reforçadinha só na base aqui, ó. No brilho da base. Fica mais forte aqui. Onde é mais intenso. Tá? E o restante você faz só nessa partezinha da alça aqui. Aproveite o pincel sujo, de branco, ó, só sujo. Faça o mesmo efeito que você fez aqui, ó, aqui na alça, ó. Tá? Ó, só sujando, ó. Dando uma leve marcaçãozinha. É só sujo, você coloca na tinta e retira num pano, deixa ele sujo de branco. Tá? Ó. E aí você faz o efeito. Tá ok? Sendo assim, ó, você já tem o trabalho da jarra finalizado.